Ciência Sem Limites está no ar. É um programa que visa mostrar, demonstrar as pesquisas e os pesquisadores da Unesp. No programa desta semana, nós recebemos a professora e pesquisadora Juliana Pasqualini, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus da Unesp, aqui em Bauru. Prazer em tê-la aqui no programa, professora. Eu agradeço o convite. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, conversar sobre as suas atividades acadêmicas, profissionais de pesquisa, de investigação, de extensão universitária também. O pessoal que está em casa, quem está nos vendo, gostaria de saber da sua formação. Bom, eu sou formada em Psicologia, fiz a minha graduação em Psicologia aqui na Unesp em Bauru e depois fiz a formação em pós-graduação na Unesp no campus de Araraquara. Então fiz o mestrado e o doutorado no programa de educação escolar lá em Araraquara. Aliás, o programa de educação escolar em Araraquara é bastante conceituado, não é, professor? Ele já é um programa com uma história longa e, enfim, com já uma produção importante no cenário educacional. Aliás, certamente. Nós temos vários pesquisadores aqui no campus que realizam pesquisa e pertencem a grupos de pesquisa de Araraquara. Isso, temos. Inclusive do próprio Departamento de Psicologia, a gente tem aqui de Bauru, a gente tem docentes que são vinculados ao programa de Araraquara. E no mestrado, qual foi a sua vertente de pesquisa? Bom, no mestrado eu desenvolvi um estudo teórico em que eu tive como objeto a relação entre desenvolvimento e ensino. Então, o desenvolvimento da criança e a forma de ensiná-la na escola de educação infantil. Então, meu foco foi desde a graduação, na verdade, desde os projetos de extensão e iniciação científica que eu participei na graduação como aluna, eu comecei a me interessar e a investigar o problema da educação infantil. E aí, no mestrado, eu fiz, então, esse estudo teórico a partir de alguns autores da escola de Vygotsky, que é o referencial teórico que a gente trabalha, para entender os princípios que regem o desenvolvimento da criança, como a criança se desenvolve, e considerando isso, então, como é que a gente deve organizar o ensino na escola de educação infantil? E no seu mestrado, o que você constatou nesse, vamos dizer, nesse estudo teórico aí? Você levantou alguns pontos que devem ter servido de base até para futuro, para o doutorado e outras pesquisas. Sim, certamente. Acho que algumas conclusões importantes do estudo, bom, tentar destacar algumas, Então, acho que tem uma ideia importante que a gente defendeu, na dissertação de mestrado, que é a ideia de que o ensino na educação infantil não pode ser só um acompanhamento, O professor ele não só acompanha o desenvolvimento da criança, não é só estimular ou acompanhar o desenvolvimento da criança, é muito mais que isso. Por exemplo? O professor ele precisa organizar o processo de ensino de uma determinada forma para promover o desenvolvimento da criança, porque a criança não se desenvolve de forma natural ou espontânea. Então, a gente precisa entender como é que se dá esse processo e organizar e oferecer as condições necessárias para o desenvolvimento acontecer. E baseado nesse princípio, você defendeu, é lógico, a dissertação de mestrado e já partiu para o doutorado. Isso, o doutorado nessa mesma vertente? Isso, ele veio na sequência, imediatamente, na verdade. Terminando o mestrado, já iniciei o doutorado e aí continuei discutindo o ensino na educação infantil, mas aí já no doutorado realizando uma pesquisa de campo. Então, eu fui a uma escola de educação infantil municipal, e aí com um olhar mais específico para a prática do professor de educação infantil, tentando construir um modelo de análise dessa prática para orientar a atividade e o trabalho pedagógico do professor. E quais conclusões ou quais tópicos importantes, relevantes que você detectou nessa pesquisa? Bom, acho que uma primeira constatação que aparece quando a gente vai investigar o trabalho do professor de educação infantil é a complexidade desse trabalho. Então, às vezes a gente costuma achar que o professor de educação infantil, ele está ali com as crianças, às vezes ele só brinca, às vezes as pessoas ainda hoje falam assim, é o parquinho, Então, como se fosse um trabalho simples, e na verdade ele é um trabalho extremamente complexo que demanda uma formação teórica desse professor. Agora, nós estamos falando, para quem está nos vendo, de educação infantil, mas não falamos da idade. Qual idade basicamente pesquisada ou analisada? Isso, a educação infantil é o segmento de ensino que atende as crianças de 0 a 5 hoje, Antes 0 a 6 e hoje a gente teve uma mudança na lei, crianças de 0 a 5 anos. Então é antes do ingresso na escola de ensino fundamental.
É desse período que nós estamos então, falando. Então, nós estamos falando dessa faixa etária. Dos pequenininhos. Dos pequenininhos. Do 0 até 5 anos. Isso. Né? Quer dizer, do maternal ali até... Isso, do berçário até... Né? Isso, né? Até a 5, a 6 anos. E essa anos. complexidade que você falou há instantes atrás? Tem como dar algum exemplo, uma explicação? Não, tem sim. Então, a gente observa, por exemplo, né, quando o professor está trabalhando com a criança, né, ele tem vários desafios que ele precisa dar conta nesse processo. Então, primeiro ele trabalha com um grupo de crianças, um grupo que é, via de regra, bastante heterogêneo. Então, eu tenho crianças em diferentes momentos do processo de desenvolvimento, com diferentes histórias de vida, familiares, diferentes processos de aprendizagem até, de uma certa forma. E o professor precisa, então, organizar o seu trabalho considerando essa heterogeneidade. Ele precisa entender o processo de desenvolvimento infantil, para saber que tarefa propor para as crianças de forma a promover desenvolvimento nessas crianças. E cada caso é um caso, né? Porque uma criança não responde igual a outra. Esse é um dos desafios do trabalho do professor. Então, essa heterogeneidade diz respeito justamente a essa diversidade, né, dentro do grupo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a ciência psicológica nos mostrando algumas regularidades ou algumas leis, princípios que regem o desenvolvimento infantil. Então, quando o professor entende essa teoria do desenvolvimento, ele entende, na verdade, o desenvolvimento que está acontecendo com todas as crianças. Professora, seria como se fosse um feedback, ou seja, o professor estimula e aplica os ensinamentos na medida certa para a criança e vice-versa? Isso, de uma certa forma, sim, João, porque quando o professor entende a teoria do desenvolvimento, entende como o desenvolvimento acontece, ele tem mais condições de fazer um planejamento de ensino em que ele propõe atividades que não estejam, por exemplo, muito além do que é possível para a criança naquele momento e nem muito aquém. Se tiver muito aquém, aquilo não está puxando o desenvolvimento. Não tem desenvolvimento. Não tem desenvolvimento, exatamente. Essa é uma das ideias que o Vygotsky, né, que é o autor que eu trabalho, defende. Se for assim, não produz desenvolvimento. Mas se for muito além, também está muito distante para a criança. Então, a gente tem uma zona aí que a gente tem que identificar, que é onde a gente vai incidir com o ensino, com as atividades pedagógicas que a gente propõe. Isso é um enorme desafio para o professor, na verdade. E no seu departamento, ou aqui não, é só você que trabalha com essa vertente ou não? Não, felizmente eu trabalho, na verdade, com um grupo, né, de colegas aqui no departamento de psicologia e também lá da pós-graduação em Araraquara. Então a gente tem um grupo bastante envolvido nessa perspectiva teórica e buscando pensar o ensino escolar a partir dessa perspectiva. E isso é muito bacana em termos da produção do trabalho. Nós vamos então explorar esse grupo e explorar também a senhora ministra aulas para graduação. Graduação em psicologia. E vamos falar desse doutorado que a senhora fez também no exterior. Okay. O Ciências Sem Limites, ele vai agora para um breve intervalo, rapidinho, e retorna. Vocês já viram que o assunto é educação e desenvolvimento infantil. Se você quiser contactar a pesquisadora, basta enviar um e-mail do jeito que aparece aí na sua tela, jupasqualini@fc.unesp.br ou acessar o site www.fc.unesp.br. É um instante só. Ciências Sem Limites está de volta. Um programa que visa mostrar e demonstrar as pesquisas e os pesquisadores da universidade. Se você quiser contactar o Ciências Sem Limites, basta enviar um e-mail do jeito que aparece aí na tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br ou acesse o nosso site www.tv.unesp.br. No programa desta semana, nós recebemos a visita da pesquisadora e professora do Departamento de Psicologia da Unesp do campus de Bauru, Juliana Pasqualini. Professora, no bloco anterior, a senhora comentou das suas experiências, das suas linhas de pesquisa, mas nós sabemos que a senhora realizou um doutorado sanduíche, conhecido como sanduíche, Isso. né? Para quem está em casa, para quem está nos vendo, dá para explicar? Claro. Bom, o que é o doutorado sanduíche? Isso tem sido uma prática crescente, cada vez mais comum aqui no Brasil, né? Então, a ideia é que o pesquisador possa fazer um período de estudos dentro do doutorado em alguma instituição no exterior, né? E aí chama sanduíche, né? Porque é uma parte, então a gente começa o doutorado aqui, faz uma parte no exterior e volta e conclui o trabalho aqui. E a senhora foi para aqui. onde? Eu fiz na Inglaterra o doutorado sanduíche em 2009. Dentro dessa linha de pesquisa, ou seja, ensino escolar, desenvolvimento infantil, exatamente, né? Isso. E qual foi a constatação?
Bom, eu fiquei 6 meses, então, lá na Universidade de Bath, na Inglaterra, trabalhando no Centro de Pesquisa Sociocultural e de Teoria da Atividade, né, que é um grupo que discute essas questões relacionadas à educação, dentro dessa perspectiva teórica que eu trabalho, que é a da Escola de Vygotsky, da teoria histórico-cultural. E lá foi uma oportunidade de aprofundar esse trabalho de análise que eu vinha fazendo aqui, a partir da minha coleta, né, empírica na Escola de Educação Infantil, desse trabalho de análise da prática do professor de Educação Infantil. Então lá eu, trabalhando em parceria, né, como orientadora, a gente começou a construir um modelo de análise para, enfim, trabalhar esses dados e conseguir derivar alguns princípios para orientar a organização do ensino na educação infantil. E chegaram numa conclusão ou levantaram esses dados? Nós identificamos, né, trabalhamos com a ideia de que o professor de educação infantil, ele, ao organizar a sua atividade, ele está lidando com relações complexas entre a criança, o conteúdo, as condições e os recursos de ensino. E ele vai lidar com todos esses elementos do processo de ensino, tendo em vista o produto final, que ele almeja, o que ele pretende produzir com a sua atividade, né? Então, ele precisa, nesse sentido, entender sobre a criança, entender sobre o conteúdo, organizar as condições, planejar os recursos, de modo que essas relações caminhem no sentido de alcançar o objetivo do ensino. Para quem está em casa, existe muita diferença em termos de realizar pesquisas na Europa, por exemplo, né? Estamos numa fase que se fala muito em internacionalização, né? Uhum. E nunca na história tivemos aí condições, alunos, né, de ir para o exterior, realizar o mestrado ou o doutorado com tanta facilidade, seja no governo federal ou estadual, possibilita isso, né? Fazer pesquisa lá no exterior, na Europa, é muito diferente do que aqui no Brasil? Bom, acho que uma coisa só legal de dizer nesse sentido é que eu pude fazer essa experiência do doutorado sanduíche por ter tido a bolsa do CNPq, então teve, né, tem essas condições que são criadas, né? Tem esse suporte, né, que é o que de fato possibilita que as pessoas possam fazer esse movimento, né? E acho que é uma riqueza a gente poder ter essa experiência da internacionalização, mas também acho que a gente precisa ter um cuidado, né? Porque eu acho que hoje a gente vive também um certo fetiche dessa internacionalização. Então, a internacionalização em nome do quê? Do aprimoramento das nossas pesquisas, da construção de parcerias, projetos conjuntos. Então, sem perder de vista essa finalidade. E pelo que eu sei, a senhora trouxe bastante parcerias, né, da Europa para cá. Isso, né? Para mim foi um período assim, né, de interlocução acadêmica bastante intensa, bastante interessante, enriquecedora e que teve continuidade, teve desdobramentos. Então, eu permaneço em interlocução e realizando trabalho conjuntos com pessoas daquele período. Né, Mas vamos lá, não respondeu. É mais fácil fazer pesquisa? Pois Desculpe. Olha, João, não saberia dar uma resposta geral sobre essa questão, né? Acho que a gente tem aqui no Brasil algumas condições mais interessantes até do que algumas que eu observei lá, em termos da dedicação, por exemplo, dos alunos, mais integral aos programas de pós-graduação, por exemplo. Então, lá eu observei muito alunos que faziam a pós-graduação em tempo parcial, e isso tem implicações. Né? Tem comprometimento. Isso. Né? Por outro lado, em termos da estrutura da universidade, eles têm uma estrutura muito mais sólida, né? E isso tem impacto também em termos da produtividade dos pesquisadores. Então, resumindo, valeu a pena? Para mim, valeu muito a pena, sem dúvida. Voltando para cá, aí você continuou, né, esses estudos, ingressou aqui na universidade, na Unesp, no campus de Bauru. Hoje já ministra aulas em que área na graduação? Isso. Hoje eu sou professora do curso de Psicologia, da graduação em Psicologia, e eu trabalho com 3 disciplinas. Eu trabalho com a disciplina de Desenvolvimento Humano, né, que é a análise histórico-social do desenvolvimento humano, em que eu trabalho justamente essas questões do desenvolvimento infantil, na relação com processos educativos. Ministro também a disciplina de processos grupais, intervenção em processos grupais, que é um aspecto fundamental do trabalho do psicólogo. E ministro ainda a disciplina de psicologia e comunidade, em que a gente trabalha com os alunos uma outra visão de psicologia, que não é uma visão elitista, mas uma visão que busca uma democratização do acesso da população, da comunidade à psicologia e como isso foi historicamente sendo conquistado por essa ciência e profissão. Seria como a psicologia propondo um desenvolvimento da criança? É mais nesse sentido?
Na disciplina, por exemplo, de desenvolvimento, eu trabalho bastante vinculada à relação entre psicologia e educação, né? Então, a psicologia apresentando subsídios para o planejamento de processos educativos que promovam o desenvolvimento da criança. E aí a psicologia tem muito a contribuir nesse sentido, né? Ela não esgota, né? E a gente precisa de outras ciências, a pedagogia e outras ciências fundamentais, mas a psicologia tem uma grande contribuição, né? Nessas outras duas disciplinas, aí elas não são tão focadas na relação com a educação. Elas são disciplinas mais da atuação do psicólogo nos diferentes espaços, claro, né? Da saúde, da educação também, mas da comunidade, de outros espaços de atuação do psicólogo. Agora, a gente está vendo que o seu trabalho é intenso e baseado em todas essas pesquisas, você ainda tem um baita projeto, podemos dizer assim, na área de extensão. Isso. Como é que chama esse projeto? De extensão. O nome do projeto é Construção e Implementação da Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Educação Infantil. A senhora pode falar sobre esse projeto? Posso. Mas não agora. Ok. No próximo bloco, a professora Juliana Pasqualini vai comentar sobre esse extenso projeto de extensão que envolve educação escolar no município de Bauru. Se você quiser contactar a pesquisadora, envie um e-mail do jeito que aparece aí na tela, jupasqualini@fc.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, nós recebemos a pesquisadora e professora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências, Juliana Pasqualini. O assunto, área de ensino escolar e infantil, né? No bloco anterior, antes da gente sair para o intervalo, a senhora falou sobre o projeto de extensão, construção e implementação da proposta pedagógica na rede municipal. Isso. Faz um apanhado, conta pra gente, porque o nome, além de ser extenso, parece que é um projeto grandioso, né, professor? É um projeto amplo, né? Ele foi iniciado em 2011, a convite da Secretaria de Educação. Do município? Do município de Bauru. E o objetivo do projeto, João, é construir, elaborar, né, formular uma proposta de trabalho para o ensino nas escolas de educação infantil do município. Então, que a Rede Municipal de Educação Infantil possa parar, pensar, refletir, debater e construir coletivamente uma proposta de trabalho para suas unidades escolares, tentando construir uma certa unidade teórico-prática para a atuação do sistema de ensino. Seria como fazer um projeto único para várias EMEIs, vamos dizer assim? Isso. A gente pretende construir algumas diretrizes gerais comuns para o trabalho de educação infantil no município, mas, evidentemente, preservando a autonomia de cada unidade escolar. Então, a ideia é a gente tentar construir uma unidade, mas essa unidade não significa que a gente abre mão da diversidade, das particularidades, mas que a gente possa construir alguns princípios comuns orientadores do nosso trabalho. Você pode dar um exemplo disso? Posso. A gente faz parte desse trabalho de construir uma proposta pedagógica, discutir, por exemplo, como é que a gente entende o desenvolvimento da criança, qual que é a nossa concepção de desenvolvimento. E, diante disso, quais são os grandes objetivos da educação infantil, quais são os conteúdos do ensino da educação infantil. Então, o que a gente ensina para a criança pequenininha, de 0 a 5? E mais que isso, como a gente ensina? Né? E esse é um grande desafio que está colocado para a área. A gente costuma dizer que isso ainda é uma tarefa em aberto, né? Porque a educação infantil ela tem uma história em que ela vem ou com o caráter de um mero assistencialismo, então é só tomar conta da criança enquanto os pais trabalham, né? Ou é só recreação. Aliás, a população, a maioria pensa nisso, né? Nesse assistencialismo. Eu deixo a minha criança na creche porque eu tenho que trabalhar. Isso. E meu marido também tem que trabalhar. Essa ideia ainda é muito forte, né? Mas ela é uma ideia que minimiza a própria importância do que é a educação infantil. Então, esse período do 0 a 5 é um período decisivo do desenvolvimento da criança e por isso a gente precisa pensar né, com muito cuidado, como sociedade, nós precisamos pensar o que nós queremos oferecer em termos educacionais para promover o desenvolvimento das nossas crianças. Então, não é só recreação,
não é só um acompanhamento, E não envolve é uma um trabalho equipe educativo. Multidisciplinar? Porque além da psicologia Isso. tem a parte de fono, fisioterapeuta, e tal. Tem um conjunto, né, para vocês se embasarem e alavancar esse ensinamento. Pensar o desenvolvimento infantil e o ensino infantil nesse período implica, sem dúvida, o diálogo com todas essas áreas, né? O que a gente tem conseguido fazer dentro das nossas condições, né, nesse momento é construir uma proposta em termos da concepção de desenvolvimento, da proposta de escola, concepção de escola, o que é escola, e a construção de um currículo para a educação infantil. Então, a gente tem, por exemplo, no projeto, grupos de professores e diretoras que estão construindo uma proposta de ensino de língua portuguesa, de matemática, de ciências, de música, de artes, para a educação infantil do município. Para quem está em casa, para ter uma noção, como é que funciona? A senhora não faz isso sozinha, a senhora tem tem bolsistas, né, e tal, se reúne uma vez por mês, como é que é a metodologia do trabalho? Legal. Bom, o trabalho ele tem algumas frentes de ação. Então, quando a gente começou o trabalho em 2011, o primeiro movimento foi construir um grupo que é a equipe que coordena o projeto. Então, eu participo desse grupo e pessoas da secretaria participam comigo, a gente forma a equipe de coordenação. Além disso, a gente tem um trabalho que é feito com as diretoras de escola. Então, todas as diretoras de escola do município participam de atividades do projeto como uma forma de levar essa discussão para todas as escolas, para todos os professores, portanto, e poder trazer também questões das escolas e fazer esse movimento de discussão e pensar conjuntamente os rumos desse trabalho, né? Numa perspectiva de tentar fazer o processo o mais colaborativo possível, embora a gente saiba que, né, ainda não é da forma ideal como a gente gostaria, até pelo tamanho da rede, né? Mas é um mecanismo que a gente tem utilizado. São quantas escolas? São 63 escolas, se eu não me engano, se eu não estou desatualizada nos pensa números. bem coletar dados e amostrar, não é por amostrar, porque vocês vão a campo, vão nas 60, recebem o feedback das diretoras, né? Isso, a diretora faz esse papel, né, de trazer os conteúdos de cada escola. Então, a gente começou o trabalho com um levantamento de todas as escolas, né, nas diferentes áreas, e isso foi o nosso ponto de partida. Hoje a gente está fazendo um trabalho de proposição. Então, construir uma proposta de trabalho, por exemplo, para a música, enviar isso para as escolas, receber um feedback das escolas, reformular, e isso vai fazer parte do documento final, que é a proposta pedagógica, vai ser o documento oficial do município. Isso aí já podemos dizer que já é o avanço, porque a pesquisa já vem de alguns anos para cá, né? É uma forma de, a partir desses resultados de pesquisa que a gente já tem acumulados, pensar então como é que isso impacta na realidade educacional brasileira, como é que a gente repensa a prática pedagógica à luz de toda essa produção científica que a gente já tem e, ao mesmo tempo, ao fazer isso, a realidade vai nos pedindo, né? Elas vai nos demandando a produção de mais conhecimento de outras questões. Chegar? Olha, o produto final do trabalho, como eu te falei, é esse documento que vai ser orientador do trabalho da rede, né? O nosso grande objetivo, o que nos motiva, o que motiva todos que estão envolvidos no projeto, é, sem dúvida, oferecer um ensino de qualidade para as nossas crianças, para as crianças das classes populares que frequentam, né, o ensino municipal, e que com isso a gente possa colaborar para a transformação da realidade social de forma mais ampla. A gente entende a educação como uma mediação na prática social global e como algo, então, que contribui para processos mais amplos de transformação social. Esse é o nosso horizonte. Parabéns pela conquista, pelas pesquisas. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. E a senhora tem envolvido alunos, né? Que o projeto de extensão não deixa de ser um projeto de pesquisa em conjunto com os alunos, que são os beneficiados, né, Isso, atualmente eu tenho 2 bolsistas, né? Já tive um número maior de bolsistas anteriormente, a gente está esse ano com 2 bolsistas. E as alunas da graduação, elas participam realizando um trabalho de formação de professores. Então, a gente tem o trabalho que eu faço com a coordenação, o trabalho que eu faço com as diretoras, os grupos que estão construindo as propostas por cada área e as alunas que ministram cursos de formação para professores da rede dentro da teoria. Parabéns, professora. Sucesso no seu trabalho. Agradeço a oportunidade de compartilhar meu trabalho. Obrigada, João. Para quem está em casa, pode rever este programa e as explicações da professora Juliana Pasqualini através do www.tv.unesp.br. Ponto final no Ciências Sem Limites desta semana. Semana seguinte, uma nova pesquisa, um novo pesquisador.
Para você contactar a pesquisadora, o e-mail está na tela, jupasqualini@fc.unesp.br. Até a próxima semana, até um novo programa. Até lá.